Vamos lá para Rio de Contas, pode ser? Pode ser, vamos para Rio de Contas então, para ser justo. Só para o pessoal entender, vamos contextualizar. A gente trouxe um material que repercutiu bastante na Chapada, principalmente em Rio de Contas. Eu tive lá e ali na região de Piatã e viu quanto comentaram a matéria que a gente trouxe. E até então a gente não tinha conseguido contato com a prefeitura, né? Muito menos com o prefeito, é isso? Sim. E o que a gente trouxe na ocasião? Então hoje a gente vai trazer um desdobramento, uma atualização desse assunto que a gente trouxe aqui no Jornal do Meio-Dia, falando sobre a decisão liminar que o juiz tinha concedido ao prefeito novo, que pediu, né, para que o prefeito antigo, o Cristiano Cardoso, liberasse as informações, as senhas, informações de origem financeira, administrativa, para que a atual gestão pudesse começar o seu planejamento. Então, realmente, houve uma decisão liminar obrigando, né, o prefeito Cristiano Cardoso a liberar essas informações em até 72 horas. Essa foi a informação que a gente teve, inclusive, com o documento. A decisão liminar que a gente, inclusive, deixou disponível para quem quisesse acessar através do chapadanews.com.br. Nós temos atualizações. Naquele momento, a gente se disponibilizou a ouvir também o prefeito que está saindo, o prefeito anterior, que é o Cristiano, para saber, de fato, o que foi que aconteceu, o que motivou que a equipe não tinha fornecido os dados. A transição política, e especialmente a transição de prefeitura, ela segue uns passos. A formação de uma comissão de transição é um desses passos. E aí, posteriormente, você vai seguindo aquelas orientações que vêm do governo, do Tribunal de Contas, para que a transição ocorra de forma que a população não sinta com interrupções de serviços públicos e também que o planejamento da atual gestão, da gestão que vai assumir, seja mais efetivo, posse dos dados, das informações, especialmente orçamentárias, que possam embasar, né, o início dos trabalhos. Tendo dito isso, nós temos agora as atualizações. Após essa decisão liminar, o prefeito recorreu e também conseguiu derrubar. Essa liminar era um mandado de segurança que obrigava que ele entregasse as informações em até 72 horas, como eu acabei de falar, e essa decisão foi revogada por meio de um recurso que o prefeito, na ocasião atual, que era o Cristiano, conseguiu na justiça também. Então, ele conseguiu que o prazo fosse cumprido de acordo com o que o TCM determina, que seria até o dia 31 de dezembro. É interessante que sejam passadas informações anteriormente? É interessante, mas não é uma obrigação do prefeito antecipar, né? A obrigação se formar uma equipe... É importante, né? Além de ser interessante, é importante para agilizar a transição, né? Exatamente, mas segundo informações... Mas ele está seguindo a lei, Cristiano, exatamente. Uma equipe, a transição durou cerca de um mês. Ele disse, inclusive para mim, que lá em Rio de Contas é a primeira vez que existe de fato uma transição. Porque se ele mesmo, em 2017, quando assumiu, segundo informações dele, precisou arrombar a porta da prefeitura, que era aquilo que a gente falou naquele momento, pra gente imaginar o quanto a gente está atrasado. Então a gente percebe que Rio de Contas está um pouco mais atrasado do que os outros lugares. Mas, né, nesse momento, segundo ele, a transição política não deixou a desejar em relação a nenhum outro município da Chapada, onde as coisas transcorreram de forma mais harmoniosa, vamos dizer assim. Segundo ele, essa foi a experiência dele de 8 anos atrás, que encontrou a porta da prefeitura trancada, sem chave, sem nada, mas que na transição atual, que foi dele para o Célio, não teve isso. Que teve, segundo informações dele, né, e a gente já está trazendo aqui com o direito de resposta, ele formou uma equipe, fez um pseudo-treinamento, coisas que ele não entregou foi senhas pessoais, e que ele falou que aí já ultrapassava um pouquinho, né, o limite da necessidade. Então, segundo ele, foram passados todos os arquivos em tempo, no tempo que a lei determina, que é 31 de dezembro de 2024, para a gestão que se inicia 1º de janeiro de 2025, e que, inclusive, ele se espantou. Segundo ele, e ele me enviou esses documentos, a própria gestão que está começando agora pediu a ele que fossem feitos como aditivos contratuais em licitações que já estavam em vigor na prefeitura, e assim foram feitos. Então, tipo, licitações da área de transporte, de saúde, de combustível, ele manteve por mais de 90 dias, por mais 3 meses, para que, de fato, a população não sentisse. Então, isso, para mim, demonstra uma certa confiança no processo licitatório e no processo de trabalho da prefeitura anterior.
né? Eu acho que, de fato, essa informação que ele trouxe é uma informação muito relevante, porque se ele manteve por mais 3 meses, né? Então a população não vai sentir, não vai interromper todos os contratos, como a gente viu aqui em Ceabra também, os contratos de saúde, os postos fechados, ele manteve por mais 3 meses as mesmas equipes, os mesmos contratos que são feitos por meio de licitação, para que os novos momentos... Ele teve essa preocupação, né? O que é foi um pedido da gestão que assumiu. Perfeito. E que foi acatado por eles da gestão que está saindo. Então, isso aí é, de fato, uma atitude de forma assim, bastante positiva. É importante destacar, né? Até que isso sirva como exemplo relevante para as outras cidades da Chapada. O que é de positivo a gente também traz. Ele tem esse fato, esse ponto que é positivo. Com certeza. Então, ele manter esses contratos durante mais um tempo, isso, de fato, para a população, né, como resultado para a população, é bastante desejoso. E que isso vire comum, né? Porque não tem como, gostem ou não, pensando primeiro na população, na sociedade como um todo, há essa necessidade de dar esse tempinho a mais. Que isso sirva como exemplo para quem for chegando tanto em Rio de Contas, como em qualquer outra cidade da região, com né? certeza, Ceabra, outra cidade. Com certeza. Tanto a gestão que está saindo oferecer, né, esse pequeno serviço, vamos dizer assim, de fazer os aditivos contratuais para que as equipes continuem trabalhando. E quem está chegando tanto aceitar a equipe também, que está chegando, né? exatamente. Para não ficar com aquela, vai continuar com... Confiar no processo licitatório que foi feito anterior à sua própria gestão, isso para mim é um exemplo avanço de maturidade, né, na transição. E eu acho que, graças a Deus, se esclareceu as questões lá em Rio de Contas. Espero que, de fato, a população não sinta as complicações das transições políticas e que as continuidades dos serviços públicos possa ser efetiva na cidade. Mas, enfim, essa é a resposta que que o próprio prefeito que acaba de sair... o ex-prefeito, né, na ex-prefeito, o prefeito que acaba de sair, deu pra gente, explicou todos os detalhes, inclusive com documentação, trazendo essa experiência que, segundo ele, foi a primeira experiência de transição efetiva que a cidade vivenciou. Enfim. Avançamos um pouquinho, então. Avançamos um pouquinho. Avançamos um pouquinho. Um pouquinho. Precisamos avançar mais, a gente sempre comenta que há necessidade de muitos avanços na Chapada Diamantina. Nós, aqui, nossa região, esse miolo é muito atrasado. Se a Bahia, né, a gente já tem os nossos atrasos, imagine aqui a Chapada Diamantina. E a gente precisa, você que é de Rio de Contas, né, mande mais mensagem pra gente, vamos conversar durante o ano aí com essa nova gestão também, porque há necessidade de avançar, não só Rio de Contas, como várias outras cidades da Chapada Diamantina, como Ceabra, como Iraquara, como Palmeiras, como Boninal, né? Então, vamos participando, é preciso a gente falar entre a gente, tá?